Pessoal, vamos combinar daquele jeito que se tiver algum problema de conexão, a Isa ou alguém me avisa, tá? No WhatsApp. Senão eu fico falando sozinho. Joia! Então eu vou. Estão vendo minha tela, pessoal? Tá tudo Sim, certo. professora. Joia. Bom, então essa é uma aula introdutória sobre o sistema endócrino, né? Então, o sistema endócrino, ele é um sistema muito complexo porque ele tá, muitas vezes, ele faz parte de outros sistemas, né? Então, porque os hormônios, eles participam no processo de regulação de várias outras funções, né? Então, é difícil da gente falar assim, vamos ter aula só de sistema endócrino. Né? Tem uma série de hormônios aí que estão dentro do sistema cardio, os hormônios que participam lá no sistema renal, que a gente vai falar, alguns hormônios que também estão relacionados aos processos digestivos, sistema reprodutor. Então, a parte endócrina, né, ela acaba entrando um pouquinho nos outros sistemas também, e é tudo muito bem integrado. Então, essa é uma aula bem introdutória, que a gente vai falar dos hormônios, que são os principais aí, vamos dizer assim, é o ator principal aí desse sistema endócrino. O sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, eles acabam se sobrepondo em muitas funções, porque um depende do outro. Então, muitas vezes a gente tem ali a liberação de alguns hormônios dependentes da ativação via sistema nervoso. Então, muitas vezes o sistema nervoso ele integra informações e faz a regulação da liberação hormonal. Então, eles estão ali trabalhando juntos, né, para garantir a homeostase e as funções orgânicas, né? E eles estão intimamente relacionados. Então, em alguns casos, por exemplo, a emoção, né, as emoções aí, elas influenciam a liberação de alguns hormônios. Então, a relação desses dois sistemas cada vez mais justa, né? Cada vez eles estão mais integrados. Existem algumas glândulas que a gente vai discutir, vai falar um pouco aí hoje, que estão dentro do sistema nervoso, né? Que produzem hormônios ali bem em íntima relação ali com o cérebro. Que mais que é importante a gente destacar? Algumas substâncias que são classificadas como hormônios são liberadas por células nervosas. Então, existe uma sobreposição muito grande entre esses sistemas e cada vez é mais difícil da gente separar, né? Então, a gente também, a parte do sistema nervoso, toda hora a gente está resgatando, né? Então, a gente fala do sistema sensorial, aí, por exemplo, controle, todo o controle de todas as funções dependem de aferências sensoriais para fazer esse monitoramento. Então, o sistema nervoso também ele está aí, quando a gente fala de todos os sistemas de funcionamento de contração muscular, tudo depende de células nervosas, integração central, aferências. Então, assim como o sistema nervoso ele participa intimamente de todas as funções do nosso corpo, obviamente, né? Isso depende de um comando. O sistema endócrino ele está intimamente relacionado. Então, os hormônios, né? Eles estão aí. Se a gente parar para pensar, os hormônios eles participam das funções básicas de sobrevivência aí da fisiologia humana, né? Então, os hormônios são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento. Os hormônios são responsáveis pelo controle hidroeletrolítico. A gente vai falar lá em sistema renal. Eu vou voltar de novo, falar de muitos hormônios, né? Aí a gente vai falar, lembra do ADH? Então, assim, ele está aqui também, ele é muito importante no controle aí da nossa homeostasia hidroeletrolítica. E vocês vão ver também que isso é essencial para a gente se manter vivo, né? Bem dizer assim. O hormônio também, ele participa aí de todos os processos aí
de funções reprodutivas, né? Crescimento, desenvolvimento, puberdade, maturação sexual, né? O desenvolvimento intrauterino também é totalmente dependente de hormônio, participa aí de todas as funções metabólicas, ou seja, o hormônio é uma substância essencial para a vida, né? Desde da nossa formação na vida intrauterina, crescimento, desenvolvimento, controle, regulação, aqui em metabolismo entre uma série de hormônios. Então, tudo isso depende do funcionamento dos hormônios. Então, nós vamos discutir um pouco hoje quem são esses hormônios, como eles funcionam, de quem que eles dependem, né? E depois, a continuidade dessa aula com a professora Cíntia, ela vai falar da classificação hormonal, né? Dos tipos de hormônio aí, baseado na estrutura química. Então, por isso que são assuntos bem relacionados. Inclusive, na minha bibliografia, eu parei na página, acho que 201, e depois, na 206, volta ao fim da minha aula. Então, até um pouquinho o que a gente precisa para classificar uma substância como hormônio, como que elas agem, como é que é o controle da liberação desse hormônio, a regulação de a degradação do hormônio, a meia-vida, enfim. Então, a gente vai falar só sobre hormônio, é uma aula bem geral, tá? E depois, ao longo do semestre, a gente vai falar de alguns sistemas que envolvem o sistema endócrino, né? Então, mais para frente, vocês vão ter aula de sistema reprodutor, eu não sei se o Yuri já está dando aula de sistema digestivo, renal, vocês tiveram cardio, então o hormônio aí ele está distribuído ao longo do semestre, a parte de endócrino. Então, a primeira parte, né, da aula que eu trago aqui para vocês é uma pergunta: o que é hormônio? Então, essa questão, essa pergunta, ela tem sido objeto de muitos estudos ainda. Então, vocês vão ler lá no livro, né, que a parte de sistema endócrino ainda tem muito a ser descoberto, cada vez eles descobrem uma nova substância que cabe dentro do termo, né, hormônio. Então, ela é uma substância que já era conhecido, e aí eles percebem que ela pode ser classificada como hormônio. Então, o hormônio é uma classificação. Por quê? Porque a gente tem uma série de substâncias aí, e que muitas vezes a mesma substância ela pode ser classificada como hormônio em algumas situações e classificada como outra substância em outras situações. Então, para ser hormônio, o que precisa, né? Então, para a gente falar, é classificado como hormônio. Então, hormônio não é um termo que tenha, vamos dizer assim, específico para uma substância, né? É uma classificação. Porque para ser hormônio, para ser classificado como hormônio, a substância tem que ser produzida por uma célula, um grupo de células, né? Vocês vão ver que não é só glândulas. Ela tem que ser liberada no sangue. Então, a primeira coisa para ser classificado como hormônio, essa substância química, que vocês vão ver que tem N possibilidades aí, né? 3 possibilidades, ela tem que ser liberada no sangue, né? E ela tem que ser transportada via sangue até um alvo distante. Então, normalmente, né, o alvo dessa substância é longe do seu local de liberação, né? E aí ele vai exercer o efeito em concentrações muito baixas. Então, é muito bonito, né, na fisiologia, a gente imaginar que uma substância ali em concentrações 0,0000 picograma, nanograma, é 10 a menos 9 até 10 a menos 12, né? Uma concentração muito pequena, né? É capaz de fazer o que o hormônio faz na nossa vida, né? Ele é essencial aí para crescer, desenvolver, enfim, tudo que a gente acabou de falar, né? A gente vê que é uma substância aí numa concentração caquinha de tudo, né? Tendo toda essa importância aí na nossa vida, nosso desenvolvimento. Então,
Percebam, né? Para ser hormônio, ele tem que ser liberado no sangue. Essa primeira questão aí. E ela é transportada. Então, ela vai via sangue, né? Então, como ela cai no sangue, vocês vão ver, não sei se vocês já começaram com farmacologia. Já tiveram? Começaram farmacologia? Ainda não, professora. Não, vocês vão ter em breve, vão começar a farmacologia, professor Gro, professor Sidney, e vocês vão ver os processos da farmacocinética. A farmacocinética, que é o quê? Fármaco e cinética. Cinética é movimentação. Então, vocês vão ver o que acontece com o fármaco, que pode ser qualquer remédio que vocês tomem, o que acontece com ele no corpo, né? Então, é todos os processos que essa substância sofre no corpo até ela sumir completamente. Só que a farmacocinética, ela não é algo direcionado somente para substâncias que a gente ingere, como medicamentos, drogas, etc. O hormônio também tem uma farmacocinética, né? E essa questão aqui de chegar no sangue é um termo que vocês vão ver que chama biodisponibilidade, ou seja, uma substância ela vai ser biodisponível para o nosso corpo quando ela cai no sangue. Do sangue chega em tudo. Então, é isso que é a disponibilidade da substância a partir do momento que cai no sangue, a biodisponibilidade. Então, ela se espalha pelo corpo todo. E com isso, ela chega até o alvo, né? E aí a gente vai ver quem são os alvos, né? Qual que é o pré-requisito de uma célula ou de um órgão para ser alvo do hormônio, né? O que vocês acham que tem que ter esse alvo para esse hormônio agir? Receptores. Muito bem, muito bem. Olha, tô adorando. Estão participando aí, fico feliz. Precisa ter receptor, porque o hormônio, ele é uma substância que, para ele ter ação, ele tem que desencadear alguma coisa via alguém. Então, basicamente, é chave e fechadura. E vocês vão ver isso na farmaco também, né? Vocês vão ver a farmacodinâmica, que é o quê? A dinâmica do fármaco no corpo. Como é que um medicamento age no corpo. Então, isso aqui é a farmacodinâmica do hormônio. Não é um fármaco, é um hormônio, é uma substância endógena, mas ela também tem uma dinâmica ali, chamada que a gente chama de farmacodinâmica. Então, só puxando um gancho aí, que daqui a pouco vocês vão ter tudo isso lá em farmacologia. Então, ela precisa de um receptor. Aí, esse hormônio vai agir se ele encontrar um receptor. Se ele não encontrar esse receptor para ele desencadear alguma coisa nessa célula ou nesse órgão, né, nesse tecido, ele vai passar reto. Né? Ele vai passar, falar oi e vai passar reto. Né? Ele precisa se ligar e agir. Né? É igual ladrão, se ele não entra na casa, ele não rouba. Né? Então, se ele passa reto, não acontece nada. Então, é mais ou menos aí o que a analogia aí do hormônio. Ele chega via sangue, ele precisa se ligar ao receptor, desencadear algum processo, alterar alguma função na célula para direcionar aí, dependendo do envolvimento aí com o sistema que a gente está falando. E lembrando que um pré-requisito para isso é concentração pequena, porque tem uma série de substâncias, como por exemplo a histamina, né? A histamina é uma substância que é liberada no sangue e ela age no alvo, né? Então ela desencadeia ali uma reação, né? Uma reação alérgica, por exemplo. Só que a histamina, ela é liberada em concentrações muito altas, né? Então a gente tem uma liberação maciça de histamina para ter essa reação. E para ser hormônio tem que ser concentração muito baixa. Então a histamina, ela não cabe na classificação de hormônio, tá? Então esses são os 3 requisitos mínimos aí para a gente classificar alguma substância como hormônio. Bom, então aqui, é o que eu falei para vocês, a concentração varia ali. Aqui, desculpa, pessoal, é nanograma, tá? Até essa informação ela foi corrigida agora, nessa última versão da Silvertone, eu não tinha visto. Na edição 7, né, ela já muda isso aqui, não é mais micrograma, é nanograma. Então, menor ainda. Então, depois eu corrijo aqui e, se vocês quiserem, eu mando de novo. Substituo o arquivo lá. Inclusive, eu fiquei de substituir o arquivo da última aula e não substituir, também farei isso. Então, ele tem que agir nos receptores, como eu falei, né? E aí ele vai agir
controlando reação enzimática. Então, vai depender do receptor, né? Se é uma proteína G, se é um canal iônico. Se é uma proteína G, ela pode ser estimulatória, inibitória. Então, vai depender do quê? Da enzima que está acoplado ali ao receptor, né? O receptor não é só uma fechadura para essa chave, né? É uma fechadura que envolve toda uma orquestra intracelular. Porém, vocês vão ver também com a professora Cíntia que muitas vezes esse hormônio ele tem ação intracelular. Então, às vezes esse receptor ele pode estar localizado na superfície, né, na membrana dessa célula, ou no citoplasma, ou muitas vezes no núcleo, tá? Então, de qualquer forma, esse hormônio ele tem que agir nessa célula. Ou ele age na superfície da célula em receptores localizados na membrana, ou ele age intracelular. Agora percebam, para ele agir intracelular, ele tem que atravessar a membrana da célula, muitas vezes sem receptor, tá? Para ele atravessar a membrana da célula, que é uma estrutura altamente lipofílica, o que vocês acham que tipo de hormônio que tem que... Como é que é a característica desse hormônio para ele conseguir atravessar? Ele é lipídico? Exatamente, tem que ter uma estrutura lipídica. Ótimo raciocínio. Então, guardem isso e lá na aula da professora Cíntia vocês já têm a resposta, tá? Então, ele tem que ter uma estrutura química lipídica, que são os hormônios esteroides, né? Eles são derivados do colesterol, que a professora Cíntia vai falar, e para ele agir no núcleo ou em receptores citoplasmáticos, ele tem que ter a habilidade de atravessar essa membrana. E aí ele vai ser capaz de afetar a expressão gênica e interferir com a síntese proteica, que são os hormônios ali relacionados à parte sexual, de crescimento. Então, aí vocês já conseguem ter uma ideia lá na frente, tá? Então, eles vão afetar, de alguma forma, essa célula, tá? Bom, a secreção hormonal, a gente chama do movimento, né? Então, quando a gente fala em secreção, é o movimento de dentro da célula de origem desse hormônio, a gente já vai falar quais são as células de origem, para o líquido extracelular. Então, às vezes, né, a gente não tem aqui uma relação íntima, né? Porque o sangue, ele está dentro de um vaso sanguíneo, né? E essa liberação, ela não acontece diretamente dentro do sangue, né? Ela tem uma relação íntima com o vaso sanguíneo e ela é secretada para fora, para o meio extracelular, e daí depois, como a relação dessa célula que libera esse hormônio é muito íntima com a circulação próxima ali, esse hormônio que está aqui, dificilmente ele se perde nesse meio, ou ele caminha no corpo por esse meio, esse líquido extracelular. Ele já vai aqui atravessar a parede do vaso, né, do capilar próximo ali, e já cai na circulação. Então, vocês vão ver lá em farmacocinética, lá em farmacologia, eu gosto de puxar, amarrar as coisas, para vocês verem que quando a gente está falando em físio e farmaco, é tudo muito amarrado. Quando a gente toma um remédio, né, então, assim, não precisa estar na formação da área da saúde para saber que quando vocês precisam de um efeito rápido, né, e tá com muita dor, por exemplo, vocês vão querer tomar um comprimidinho? E qual que é o comprimido? Ele tem que cair no estômago, desintegrar. Aí, muitas vezes, ele não vai sofrer absorção no estômago. A absorção no estômago é muito pequena. Ele vai sofrer absorção lá no intestino. Aí que ele vai cair no sangue, né? E o problema disso tudo é que logo tem o efeito de primeira passagem, que vocês vão ver também, e o fígado destrói grande parte. Então, quando a gente precisa de um efeito muito rápido, a gente opta pelas vias de administração parenterais, que não são via boca, né? Que é, por exemplo, uma injeção intramuscular, uma injeção na veia. Então, a gente está fazendo o quê? Está pegando aquilo que a gente precisa e jogando no sangue, né? Então, o efeito disso é muito rápido. Porque caiu no sangue, gente, pum, o negócio circula muito rápido. Né? É a mesma coisa com o hormônio. O hormônio, ele
cai no sangue, né? Então, é a mesma coisa quando a gente administra algo na veia. Eu não sei se vocês já foram fazer algum exame, e aí faz sedação, é um negócio que você tá olhando ali, o negócio, a seringa entra, a agulha entra na veia, vocês batem o olho ali, piscou, vocês já apagaram. É muito rápido, né? Então, isso acontece também com os medicamentos. A via intramuscular é um pouquinho mais lenta, mas também tem uma absorção grande, porque o músculo é muito irrigado. Então, você administra a substância ali no tecido muscular, ele é cheio de vaso sanguíneo, ele já tem uma absorção muito rápida para o músculo. Isso também vocês vão ter na aula de farmaco, vocês também vão fazer essas técnicas de injeção lá em farmaco, que na minha opinião, assim, é de uma valia enorme, que como profissional da saúde, vocês estão sim aptos e são autorizados a fazer injeções, né, nas diferentes técnicas. Então, vocês vão ter essa aula prática, de fato. Bom, voltando. E aí, ele cai no extracelular e vai para o sangue, né? Ou ele também pode ser jogado para o meio externo, que é quando a gente está falando em ecto-hormônio. Então, e aí vocês falam assim, mas hormônio sim, para ser hormônio tem que estar no sangue. Mas existe uma outra característica, uma outra classificação, que são os ecto-hormônios, que eles atendem todos os pré-requisitos em termos de concentração, né? E ação em alvos distantes, porém, o meio externo deles, o fora da célula deles é o meio externo. Então, é o que acontece com os feromônios. Isso aqui é algo muito novo na fisiologia, né? Isso é muito comum na parte de animal, na fisiologia animal, né? As anêmonas do mar liberam substâncias na água ali que agem em outros animais de outros grupos. Então, isso aqui é mais como uma comunicação entre animais de mesma espécie. Isso aqui já é muito bem demonstrado em alguns grupos animais, né? Algumas espécies, e agora está numa crescente de estudos aí nos humanos, né? Então, alguns trabalhos já demonstraram aí que a gente tem alguns hormônios, né, que são liberados via glândulas sudoríparas, e eles são voláteis, né? E conseguem influenciar, né? Por exemplo, eles demonstraram a influência em algumas características sexuais de outras pessoas ali que vivem no ambiente fechado. Então, isso é algo bem recente, mas está aqui, né? O feromônio tem sim uma relação com o hormônio, mas a diferença aqui do feromônio para o hormônio é o local onde ele é secretado. O hormônio é secretado no líquido extracelular e cai no sangue, e o feromônio é um ecto-hormônio, que ele é liberado para o meio externo do corpo. Bom, aqui, no caso, pessoal, a gente está falando de secreção hormonal. E quem vai secretar? Então, a gente pode ter uma célula endócrina aqui comum, né? E pode ser uma célula, algumas células, um grupo de células formando as glândulas clássicas. Mas também, né, a gente tem os neurohormônios. Quem são os neurohormônios? São hormônios que atendem todas as exigências para ser classificado como um hormônio, porém, ele é liberado por um neurônio. Então, essa substância aqui, ela é tanto hormônio quanto essa substância aqui. Então, antigamente, né, no começo do estudo da endocrinologia, eles começaram a entender a parte de hormônio com isolados de glândulas clássicas, né, de pâncreas, de testículo, de gônadas, né, essas glândulas mais clássicas, vamos dizer assim. E aí, foi então, tanto que quando surgiu o termo de hormônio e começou o estudo da endocrinologia, né? Então, começaram lá o tratamento para diabetes, né? Tratamento aí de disfunção sexual. Então, tudo isso começou nesses estudos, né? No capítulo do livro, ele tem uma parte introdutória que explica bem isso, é bem interessante.
Só que depois eles começaram a ver, né, começou a ter um estudo mais avançado, que existem as substâncias que não são liberadas por glândulas, mas por células isoladas, né? E essa substância é classificada como hormônio também. Então, hoje em dia, a gente sabe que não é só glândula clássica que libera hormônio, mas também algumas células isoladas, que eu já vou falar, glândulas clássicas e neurônios também, que a gente também vai falar. Então, quando ele é liberado pelo neurônio, ele é chamado de neurohormônio, né? E aí, de novo, esse neurônio, ele está liberando uma substância que não está agindo ali na fenda sináptica, né? E no seu receptor pós-sináptico. Ele está caindo, essa substância está caindo no sangue, né? E aí vai cair dentro da classificação hormonal. Então, ele vai cair no sangue e vai agir ali à distância em seus receptores. Então, aí também são substâncias classificadas dentro de hormônio. Então, aqui, né, acabei adiantando. Glândulas endócrinas clássicas, células endócrinas isoladas, né, que também tem um nome aí de sistema endócrino difuso, e os neurônios, né, que daí, nesse caso, a gente pode chamar esses hormônios de neurohormônios, né, que diferenciam dos outros hormônios aí pela questão de neurônio. Bom, aqui, pessoal, é uma vista geral das glândulas clássicas, tá? Não vou exigir isso de vocês, tá? Então, mas isso é meio, talvez, agora a associação meio óbvia, né? Então, as glândulas clássicas, né? Então, como por exemplo, a adenohipófise, que está localizado lá, que eu mencionei para vocês, sistema nervoso central, a glândula pineal, são glândulas ali localizadas internamente, sistema nervoso central, né, no encéfalo, que tem uma relação íntima aí com o sistema nervoso, né? Aqui as tireoide, as paratireoides, que a gente vai ter aula. Então, agora ao longo do semestre, a gente vai ter diversas aulas, né? A gente vai falar sobre as hipófises, né? Adeno e neuro, né? O controle dessas glândulas. A gente vai ter aula sobre a tireoide, paratireoide, a parte de metabolismo de insulina aqui, a reação de estresse relacionada com o córtex da suprarrenal, vocês vão ter uma aula com a Fernanda, e mais para o final do semestre, a parte do sistema reprodutor. Então, isso aqui vai estar distribuído, né? Então, a adenipófise, a gente vai ver os hormônios que ela produz, tireoide, né, T3, T4, calcitonina. A calcitonina está relacionada ao metabolismo do cálcio. Então, a gente fala da calcitonina junto com as paratireoides, né, que é uma aula que eu vou dar para vocês, eu acho que não é semana que vem a hipófise. Hipófise 1, que é a adenihipófise. Enfim, a melatonina, que é um hormônio relacionado aí à regulação do ritmo circadiano, a regulação do sono-vigília, né? Então, a melatonina é uma glândula, eu não sei se a professora Fernanda fala isso, porque ela tem uma aula de ciclo circadiano, eu acho que eu não lembro exatamente, mas não sei se se é abordado a parte de melatonina, mas que agora está muito em alta essa melatonina, né? A melatonina até assim, não sei se todo mundo conhecia ela, mas ela é liberada na escuridão. Então, por isso da importância, né, de quando você vai dormir, e isso até quando vocês forem futuros aí papais e mamães, né, a importância de você levar a criança para uma sala escura, né, um ambiente ali que vá com pouca luminosidade para o corpo começar a liberar a melatonina. A melatonina ela é muito importante ali na indução do sono, né? E essa glândula, coincidentemente, ela é muito maior e mais desenvolvida na infância. Então, e ao longo inclusive a melatonina, ela também tem relação com inibir o desenvolvimento sexual. Então, por isso, assim, na infância, a criança dorme mais horas, né? Ela dorme mais tempo. E aí, na adolescência, né? Quando tem a puberdade,
essa glândula vai regredindo de tamanho, então tem uma liberação menor de melatonina, e coincidentemente tem o desenvolvimento aí, a maturação sexual, né, que a gente chama de puberdade. Então, é muito interessante, vejam, né, um hormônio que tem uma série de funções ali distintas, e na fase adulta, né, muitas pessoas que têm dificuldade de dormir, né, deita na cama e frita, né, eu brinco, eu falo frita na cama, né, e é quando a gente não libera melatonina, né, a gente tem uma redução drástica ali, produção de melatonina, e muito importante, né, a gente tem menos produção de melatonina, e a questão da gente ficar na televisão e no celular, a gente interfere ainda mais. Então, por isso da importância, né, quando possível, de depois de uma certa hora ali, que está antecedendo a hora do sono, a qualidade do sono é muito importante, para que você tenha a liberação de melatonina. Então, aquela pessoa, não sei se vocês já tiveram essa experiência, deita na cama e fica no celular, aquela luminosidade do celular ali, ela vai inibindo a liberação de melatonina. É quando a gente perde o sono. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Então, comigo é assim, deu ali 9 e pouco, eu já nem pego mais o celular, porque se a gente vê que tem uma mensagem ou alguma coisa, a gente começa a ver, pronto, perde o sono. Então, não sei se vocês têm isso com vocês. Bom, continuando aí nos nossos hormônios, né? Senão a gente viaja. O paratormônio, né? A gente vai ter uma aula só das paratireoides. Eu acho que é um pouquinho mais para frente, eu não lembro exatamente a data. O timo relacionado... Alguém quer falar alguma coisa? Relacionada aí à maturação dos linfócitos, pâncreas, insulina, glucagon e outros hormônios ali relacionados ao metabolismo. Então, isso aqui também, não só na aula de controle de glicemia, lá que a professora Fernanda também vai ter alguma abordagem disso lá na parte de sistema digestório. O córtex da suprarrenal, não só com relação à reação de estresse, aqui diretamente relacionada ao cortisol, mas nós vamos falar da aldosterona, né, na parte de regulação hidroeletrolítica dentro do sistema renal, e aqui na parte de função, como é que eu falei? Sistema reprodutor. Aqui, pessoal, as células endócrinas. Então, tem uma série de células, né, distribuídas aí em órgãos, em tecidos, que não são glândulas clássicas, que também produzem substâncias que caem na classificação hormonal, né? Então, por exemplo, vocês viram lá em cardio, o polipeptídeo atrial natriurético, ele é um hormônio, né? Então, ele é um hormônio liberado pelas células do miocárdio, que o estímulo para a liberação é estiramento, né? Então, quando tem esse estiramento? Quando tem um volume, né? Ou um volume ou a pressão está muito alta. Então, o interessante de tudo isso que envolve sistema, não tem como isolar as coisas. Então, a professora Fernanda falou, e eu vou falar dele de novo lá na aula de sistema renal, porque ele está... o natriurético, ele está diretamente relacionado à excreção de sódio. Para quê? Para controlar a pressão arterial. Então, veja, a gente vai estar falando uma aula de renal, mas o sistema renal, ele tem uma associação íntima com o sistema cardiovascular no controle da pressão arterial, né? Acho que a professora Fernanda já deve ter falado para vocês, e eu vou retomar isso. O estômago tem células, o intestino delgado tem células que liberam aí uma série de hormônios que influenciam toda a parte do sistema digestivo, controle de apetite também. Então, vejam, né? Eu tenho aqui uma série de substâncias aqui, uns hormônios que agem no sistema nervoso central, e hoje em dia, estudos mais recentes relacionam aí o efeito, por exemplo, desses hormônios no controle do apetite, né? Então, assim, tem estudos demonstrando que pessoas que têm obesidade acabam tendo falha aí no sistema de comunicação dessa via hormonal. Tecido adiposo também tem substâncias aqui também relacionadas, né, à função aí de apetite e tudo mais, controle do metabolismo. Então, são células do tecido adiposo produzindo hormônio, né?
A pele, a vitamina D, né? Então, a vitamina D, ela é uma substância que ela tem uma série de etapas aí que ela sofre dentro do nosso corpo até ela ter o seu efeito final. E essa cascata aí da vitamina D, ela inicia-se na pele, além da alimentação, e finaliza lá nos rins, né? Então, pessoas que têm problemas renais vão afetar diretamente a via da vitamina D, né? Porque o rim, ele é responsável pela hidroxilação final da vitamina D e torna a vitamina D ativa, né? Então, a vitamina D ali tem um papel essencial no metabolismo do cálcio. Então, nós vamos falar de novo. Por que tem que falar de metabolismo do cálcio num curso de odontologia? Qual que é a importância do metabolismo do cálcio num curso de odontologia? Né? Onde é que está inserido o dente? No alvéolo, que é osso, né? Então, o dentista, ele tem que ter conhecimento profundo do metabolismo ósseo, né? Porque ele vai ter erupção dentária, que depende de metabolismo ósseo, reparo de alvéolo, que depende de metabolismo ósseo. Então, tem uma série aí de influências aí que vão ser importantíssimas aí do conhecimento de vocês. A placenta, né? A placenta libera uma série de hormônios aí responsáveis aí pelo desenvolvimento embriológico aí de um bebê quando no processo de fecundação. Então, pessoal, aqui é um exemplo de células endócrinas difusas aí em diversas regiões que não são consideradas glândulas endócrinas clássicas. A pele não é uma glândula endócrina, o rim não é uma glândula endócrina, o coração não é uma glândula endócrina, nem o estômago, nem o intestino, nem tecido adiposo, nem a placenta. São órgãos que possuem células produtoras de hormônio, né? De substâncias que caíram na classificação de hormônio. E por último, a produção hormonal por neurônios. Então, quais são os 3 locais, quais são os 3 grupos aí de regiões que são compostas aí de células nervosas que produzem hormônio? O hipotálamo é o primeiro deles, né? Então, é importante, quando a gente fala de sistema endócrino e hormônio, muitas vezes a gente lembra do hipotálamo como um sítio produtor hormonal, mas ele não é uma glândula verdadeira, né? Ele é um sistema nervoso, né? Ele é uma estrutura neuronal ali que produz hormônios. Então, a neurohipófise, né? Então, a hipófise, ela tem a parte de glândula endócrina verdadeira, que é a adenohipófise, né? Que estava lá no primeiro slide aí de produção hormonal. E a neurohipófise, aqui o ADH, que está intimamente relacionada ao controle hidroeletrolítico, e a ocitocina, que tem um papel aí importantíssimo no aleitamento materno. Então, a gente vai ter uma aula lá com a professora Fernanda, eu vou participar dessa aula, que a gente vai trazer aí a relação tanto da ocitocina quanto a prolactina produzida pela adenohipófise e o papel desses hormônios aí no aleitamento materno, né? São hormônios que têm como alvo as glândulas mamárias que produzem leite. Os hormônios tróficos, né? Então, o hipotálamo, ele produz os hormônios tróficos, que, na verdade, são hormônios, né? Que caem no eixo hipotálamo-hipófise ali, é uma rede de vasos, mas o alvo deles é já na adenohipófise. Então, esses hormônios, eles têm atuação, o alvo deles não é tão distante assim, que já é a adenohipófise. Então, são hormônios que controlam a liberação dos hormônios da adenohipófise. Então, ali é o eixo de controle é hipotálamo, hipófise, e a hipófise é produtora de outros hormônios que controla outras glândulas. A gente vai falar lá no finalzinho. E a medula da suprarrenal. Então, a medula da suprarrenal, então a gente vê aqui, a medula da suprarrenal é um tecido que fica localizado aqui na região, né, um pouquinho acima dos rins, aqui intimamente, né, é o capuzinho ali do rim, né, e é um tecido nervoso, né, que não evoluiu. Então, são neurônios que produzem adrenalina e noradrenalina. Então, estão intimamente relacionados à situação de estresse. Vocês tiveram a aula com o professor Yuri
de sistema nervoso autônomo, né? E aqui na medula da suprarrenal, a gente tem aqui o diferencial do sistema nervoso simpático, né? Que é quando a gente tem uma ação, o sistema nervoso autônomo, ele tem os neurônios, né? E aí a liberação dos neurotransmissores que agem nos receptores pós-sinápticos. O diferencial do sistema nervoso autônomo é a ativação da medula suprarrenal para liberar adrenalina e noradrenalina, que consegue cair no sangue e agir nos receptores adrenérgicos à distância. Então, por exemplo, a gente comentou na aula passada, o pulmão é um tecido que não tem inervação direta do sistema nervoso autônomo, mas a gente consegue fazer broncodilatação por conta dessa adrenalina e noradrenalina liberada pela medula da suprarrenal aqui no sangue, né? Então a gente tem ação, vamos dizer assim, ação simpática no pulmão. A gente pode descrever uma ação simpática no pulmão, mas não porque tem inervação, mas por conta dessa liberação desses hormônios no sangue, né? E aí os receptores da adrenalina e noradrenalina são receptores simpáticos adrenérgicos, né? Vocês vão voltar a estudar isso lá com o professor Groppo em farmacologia. Então vejam que os assuntos, eles são, muitos deles, né, os de maior importância aí, são recorrentes. E depois vocês vão ver de novo que essas mesmas substâncias aqui, as catecolaminas, elas vão estar nos tubetes anestésicos para causar vasoconstrição no anestésico local. Né? Então, elas estão junto do anestésico local no tubete, e quando injetada lá para fazer anestesia, elas têm um papel importante em fazer uma vasoconstrição local, e depois vocês vão estudar aí o porquê disso tudo. Senão a gente começa a invadir os assuntos, né? Eu já tenho essa tendência de falar demais. Bom, pessoal, então o que é importante a gente pensar um pouco sobre os hormônios, né? Então, como eu falei que o termo hormônio é uma classificação, né? Uma molécula ela pode atuar como hormônio quando ela é secretada a partir do local ou quando ela é secretada por um neurônio agindo localmente ali, ela é neurotransmissora. Então, é por conta da classificação, porque hormônio, para ser hormônio, ela tem que cair no sangue. Então, a mesma substância, como por exemplo, a adrenalina e noradrenalina, quando ela age aqui, quando ela é liberada por um neurônio, sistema nervoso autônomo simpático, e age no seu receptor pós-sináptico, ela é um neurotransmissor. Mas quando ela é liberada pela medula da suprarrenal, é hormônio, a mesma substância. Então, ela tem aí diferentes classificações dependendo do seu alvo e do seu sítio de ligação. Se o alvo está intimamente relacionado ou se ele vai via sangue. Bom, ele pode agir em múltiplos tecidos e os efeitos podem variar. Então, isso eu comecei a falar lá no comecinho da aula. Por quê? Porque depende do receptor, né? Então, vocês viram, por exemplo, que a adrenalina, né? Vocês viram com a professora Fernanda, que a adrenalina, ela é capaz de causar vasoconstrição e vasodilatação. Então, não dá para a gente falar que a adrenalina é uma substância vasoconstritora. É verdadeira essa afirmativa? Depende. Depende de qual receptor que ela está agindo, né? Então, vocês viram com a Fernanda, quando ela age em receptor alfa, ela causa vasoconstrição. Quando ela age em beta, ela causa vasodilatação. E vai depender de qual receptor que tem naquele tecido, né? Dificilmente eu vou ter beta 2, que faz vasodilatação, e alfa 1 no mesmo vaso sanguíneo. Ou o vaso sanguíneo tem predominância de alfa 1, ou o vaso sanguíneo tem predominância de beta 2, né? Então, o efeito ele vai depender de quem? Do receptor e da via de transdução de sinal que esse receptor está desencadeando. Então, por exemplo, eu tenho a mesma adrenalina agindo em receptor beta. Vai depender se o beta é 1, se o beta é 2, se é alfa 1, se é alfa 2.
Isso, o que faz de um receptor alfa ele ser 1 ou C2, um receptor beta ser 1, C2, é a proteína ou o sistema mensageiro que está intimamente associado a esse receptor. Esse receptor não é uma substância isolada na célula. Ela tem, ele é associado a uma proteína, né? E essa proteína, a partir do momento que esse hormônio age ali, ele desencadeia, ele dispara o efeito dessa proteína, né? E aí o efeito do hormônio vai depender dessa via de transdução de sinal e, mais importante ainda, o segundo mensageiro que essa proteína libera. Então, por exemplo, se o segundo mensageiro é o cálcio, o cálcio na musculatura lisa vai fazer vasoconstrição. Se o segundo mensageiro for AMP cíclico, ele vai desencadear a vasodilatação, né? O relaxamento do músculo liso ali do vaso. Então, vai depender. Desculpa, engasguei com a minha própria saliva. Vai depender do receptor, da proteína associada e do segundo mensageiro ali que vai ser liberado por essa via de transdução de sinal. Então, tudo isso vai depender para a gente falar qual vai ser o efeito final desse. Deixa eu beber uma água aqui. Desse hormônio. Alguma dúvida aqui, pessoal? Então, essas considerações importantes são as questões-chave aí dessa aula. Tudo bem? Bom, vou seguindo. E quando a gente tem que finalizar a ação do hormônio? Então, como a gente falou, né? Eles têm a capacidade de agir em concentrações muito pequenas, né? Então, e o hormônio, ele está relacionado a uma função específica, né? Então, a gente não pode ter a liberação do hormônio infinito, né? A gente tem o hormônio ali, ele sempre sofre um ciclo de liberação. O hormônio, dificilmente, ele está ali liberado em altas concentrações o tempo todo, né? Então, por exemplo, a insulina, né? A gente libera a insulina para reduzir a concentração de glicose no sangue, né? Para a gente mobilizar essa glicose para alguns tecidos, né? Que é a via de energia ali para a célula. Se a gente fica liberando insulina o tempo todo, né? A gente fica com concentração de glicose no sangue muito pequena. Então, a gente libera o hormônio necessário para regular alguma coisa e logo depois a gente tem que retirar esse hormônio de circulação. Senão, esse hormônio, ele acaba exagerando, né? E aí ele também promove desregulação. Isso é importante, né? Ver nas disfunções das glândulas, né? Então, quando a gente tem disfunção de glândula hormonal e tem o excesso de algum hormônio, a gente também tem doenças, né? E síndromes relacionadas ao excesso desse hormônio. Então, o hormônio, ele tem que ter uma concentração chave, ele não pode ter nem abaixo e nem acima, senão a gente tem aí os excessos. E aí, ao longo do semestre, a gente vai discutir um pouquinho aí esses excessos também. Então, para a gente finalizar a ação desse hormônio, o que a gente faz com esse hormônio? Primeiro, a gente inativa esse hormônio, né? Então, o hormônio, não tem como ele sumir do sangue. Ah, recolhe. Não, não é assim que funciona. O hormônio liberado, ele vai ter que ser inativado e a responsável por essa inativação são as enzimas. Então, as enzimas, elas estão presentes no sangue e principalmente no fígado e rins, né? Então, a gente tem as enzimas e elas vão quebrar o hormônio ali em fragmentos, né? E esses fragmentos, normalmente, eles já não têm mais atividade farmacológica, né? Eles não conseguem mais, porque a estrutura dele alterou, ele não tem mais o acesso ao receptor. E aí, esses pedaços de hormônios, eles vão ser excretados pela bile ou pela urina, como também são excretados os fármacos ou drogas que a gente ingere, né? E dentro das células também tem enzimas intracelulares, né, localizadas nas organelas aí nos lisossomos, que são responsáveis pela metabolização intracelular. Então, alguns hormônios que conseguem entrar na célula, né, eles são inativados por essas enzimas lisossomais. Quando a gente tem aí
consegue reduzir a concentração desse hormônio aí pela metade, a gente chama meia-vida. Né? Então, o que é o termo a meia-vida? Vocês vão ver isso de novo lá em farmacologia, na farmacocinética, especificamente na metabolização. Então, a metabolização visa finalizar o efeito daquela substância ali, daquela droga, daquele fármaco também. E o tempo que leva para reduzir a concentração pela metade é chamado de tempo de meia-vida. Então, vocês vão voltar a ouvir esse termo lá na farmacologia. Então, é o tempo que leva para cair a concentração pela metade do hormônio. E aí, conforme ele vai reduzindo pela metade, então vamos supor que eu libero, né, alguns hormônios, eles têm uma meia-vida muito rápida, né? Vocês vão ver lá futuramente, acho que tem um quadro, uma tabela no livro, que vai falar um pouquinho de cada tipo de hormônio e uma característica dele. Então, tem alguns hormônios que a meia-vida dele é mais rápida, né? Então dura segundos, né? Então, a meia-vida dele, em segundos depois que ele liberou, a concentração cai na metade, da metade na metade, da metade na metade, até que ele acaba. Né? Então, é isso, o tempo de meia-vida. E aí, a gente vê, muitas vezes, para a gente considerar a eliminação completa, né? A gente conta quantas meias-vidas ele tem no sangue. Por quê? Porque, vamos supor, a gente tem 10. De 10, ele leva meia hora para chegar em 5. Então, o tempo de meia-vida é meia hora. Né? Então, vamos supor, 10, 9, 8, até ele chegar em 5, ele leva meia hora. Então, o tempo de meia-vida dele é meia hora. Acho que esse termo aí é bem simples de entender. Todos entenderam o que é tempo de meia-vida? Bom, aí depois ele vai caindo de novo. 5, 4, 3, 2, né? Então, dali meia hora, de novo, ele levou para cair em 2,5, que é o tempo de meia-vida. Então, ele tem ali 2 meias-vidas. E daí vai até o negócio sumir. Então, a gente pode contar quantas meias-vidas tem. Então, o intervalo de cálculo de dose de remédio é baseado em número de meias-vidas. Então, por exemplo, por que a dipirona é de 4 em 4 horas? Por que tal antibiótico é de 8 em 8? Uma dose um pouquinho maior, de 12 em 12, está relacionada ao tempo de meia-vida daquela substância em especial. Bom, então, e como que é controlada a liberação? Então, quem que dita as regras ali para a gente liberar o hormônio? Então, vejam, né? A liberação hormonal, ela sofre influência de uma série de fatores e ali, fisiologicamente, a gente tem que manter a homeostase. Então, sob demanda, o hormônio é liberado, né? Então, a gente tem, na maioria das vezes, essa liberação desse hormônio sob demanda. E aí, a degradação desse hormônio, voltando aqui, garante a finalização da ação desse hormônio para que esse hormônio ele fique ali circulando o tempo necessário. Então, a gente tem ali o controle da liberação junto com a degradação. Normalmente, essa liberação, né, do hormônio, ela vai garantir o nível apropriado desse hormônio, né? E a atividade desse hormônio, ela vai ser finalizada pelas enzimas. Então, independente. Só que se, por exemplo, eu liberei a insulina, né? E eu ainda não tenho nível apropriado de glicemia no sangue, ainda tá alto, eu vou liberar mais insulina, né? Até que, hora que atingir o nível adequado, eu paro de ativar a liberação, né? E a degradação completa ali a ação daquele hormônio. Normalmente, esse controle da liberação, ele funciona por feedback ou retroalimentação negativa. E o produto decorrente da ação tende a reduzir a sua liberação. Então, de novo, por exemplo, a glicemia. A gente tem a glicemia alta e aí a gente libera insulina. Aí a insulina vai e mobiliza o açúcar, né, a glicose, para dentro das células e tecidos, e a glicose vai caindo no sangue. A queda da glicose do sangue deixa de estimular a liberação de mais insulina.
E aí é isso que a gente chama de retroalimentação negativa, né? A concentração, o controle daquele efeito para de estimular e a liberação cessa, né? Então, ele corta a liberação com uma retroalimentação negativa. Então, alguns hormônios, né, algumas glândulas têm um reflexo endócrino simples, que eu vou exemplificar para vocês. Algumas glândulas têm reflexos por múltiplas vias, que a gente também vai falar bem por cima, e algumas glândulas são reflexos um pouco mais complexos, que envolvem também o sistema nervoso, tá? Então, exemplificando para vocês o que é um reflexo endócrino simples. Porque, pessoal, dentro de cada sistema agora, a partir de agora, por exemplo, nós vamos estudar as parótidas. Eu vou falar para vocês como que é o controle da liberação do paratormônio. A professora Fernanda vai falar do pâncreas e de insulina-glucagon. Ela vai contar para vocês como que é o controle da liberação, né, desses hormônios. O professor Yuri vai falar lá de digestório e assim por diante. Então, eu só vou exemplificar para vocês esses reflexos, o simples, as múltiplas vias e o complexo, e depois, dentro de cada glândula específica, a gente vai retomar esse assunto. Então, por exemplo, um reflexo endócrino simples, ele é exemplificado, por exemplo, pelas paratireoides, né? Quem que ativa diretamente a glândula paratireoide a liberar o paratormônio? Redução de níveis de cálcio. Então, lá na paratireoide, eu tenho circulando vasos sanguíneos, e quando eu tenho uma situação de redução da concentração de cálcio plasmático, essa queda no cálcio, ela vai ativar a paratireoide a liberar o paratormônio, o PTH, no sangue. Esse PTH, ele tem funções múltiplas, ele vai agir em ossos e rins, e vai ter uma série de reações que vão mobilizar o cálcio para o plasma. Então, a gente vai falar aqui do metabolismo do cálcio numa aula específica, né? Mas a gente também tem a participação dos rins aqui. Por quê? Porque ele não excreta o cálcio na urina, né? Ele conserva, né? Esse PTH tem função lá nos túbulos renais para conservar o cálcio. Então, todas as ações aqui, reabsorção óssea, reabsorção do cálcio nos rins, aumento da absorção de cálcio intestinal, vai fazer com que eu tenha um aumento de cálcio no sangue, no plasma. Esse aumento de cálcio vai servir para a paratireoide entender, opa, não precisa mais de PTH, e ela para de liberar. Então, por isso que é uma via simples, né? O próprio resultado do PTH liberado, que é o aumento do cálcio, vai controlar a sua liberação. Então, isso fica num processo constante. Cai cálcio, libera PTH. Sobe cálcio, para de PTH. E isso a gente tem ao longo da vida aí. E isso depende da demanda do nosso metabolismo. Então, quando a gente está em crescimento, né? Crescimento ósseo, a gente necessita desse processo aqui muito, um metabolismo muito elevado. Por quê? Porque o osso está em constante expansão, né? Então, eu estou tendo um consumo de cálcio muito alto. Para quê? Para a formação de osso. Então, a gente vai ter um processo aqui mais ativo durante o crescimento e menos ativo depois. O reflexo por múltiplas vias, a via de liberação de insulina, ela tem uma via de regulação central aqui, simples, né? Que é mais ou menos o que a gente falou do controle do PTH, que é o açúcar, aqui, desculpa, gente, não é essa central aqui, não. A glicose sanguínea ativa diretamente o pâncreas, aqui, ó, essa via nesse cantinho aqui. O pâncreas, com alta glicose no sangue, ativa a liberação de insulina. A insulina mobiliza a captação de glicose nos tecidos e a glicose cai, e isso inibe o pâncreas. Então, essa retroalimentação aqui, na verdade, devia chegar aqui. Inibe o pâncreas. Então, essa via aqui à esquerda, eu estou circulando para vocês aqui com o meu ponteira laser aqui, ela é uma via, né, chegando no pâncreas, simples.
tá? Mas a liberação de insulina pelo pâncreas não depende só dessa via simples aqui da esquerda. A gente também tem um outro controle de liberação mediado por sistema nervoso, né? Então, a gente tem receptores de estiramento no trato digestório que informam, né, via neurônio sensorial, e eu tenho uma liberação de pâncreas via neurônio eferente aqui, que estimula diretamente o pâncreas a liberar insulina. E uma terceira via, né, a glicose no lúmen do trato digestivo, né, tem uma liberação de GLP-1 aqui, que ativa diretamente o pâncreas a liberar insulina. Então, isso aqui, né, essa glicose aqui, no lúmen, é uma via muito rápida de liberação, porque antes mesmo da insulina, da glicose, vejam a rapidez desse sistema. Quanto mais vias regulam a liberação daquele hormônio, mais rápido é o controle dessa via. Então, vejam que antes mesmo da glicose cair no sangue, eu já estou tendo liberação de insulina, né? Então, essa via de glicose aqui, ela é ativa unicamente quando não envolve ingestão de glicose, né? Quando a gente tem uma liberação, um aumento de glicemia aqui por outras vias internas do nosso corpo. Mas quando envolve alimentação, né? Tanto o estiramento do trato digestório quanto a presença de açúcar no trato digestório, tem duas vias aqui muito rápidas, muito ágeis. Antes mesmo da glicose cair no sangue, eu já estou liberando insulina, né? E isso agiliza, isso impede que a gente tenha níveis de glicose muito altos por muito tempo. Então, antes, não dá nem tempo. Então, conforme a glicose está caindo no sangue, está sendo absorvida da alimentação, eu já estou tendo a insulina ativada ali num processo para que impedir que essa glicose fique por muito tempo no sangue elevado, né? E isso é prejudicial, né? Que é o que acontece no diabetes, né? A glicose no sangue elevada por muito tempo tem uma série de impactos maléficos no nosso corpo, que são as consequências aí de um paciente de diabetes não controlado. Isso vocês vão ver futuramente também numa aula. E por último aqui, uma das vias mais complexas de liberação é quando envolve mais de um hormônio, e um hormônio serve para controle da liberação do outro. Isso a gente vai ver aqui na nossa aula de adenipófise, que já é quinta que vem, dia 23. Né? A gente tem um estímulo ativando o hipotálamo aqui, como são muitos hormônios, né? Eu não vou exemplificar aqui. Aqui tem uma série de hormônios. Prolactina, hormônio de crescimento, corticotropina. Então, o hipotálamo está liberando um hormônio que cai no sangue ali no eixo hipófise, hipotálamo-hipófise. Esse hormônio 1 está agindo, ativando a liberação do hormônio 2 pela adenipófise. Por sua vez, a adenipófise libera o segundo hormônio, que tem um alvo final, uma outra glândula, né? Uma glândula endócrina clássica final. E esse hormônio aqui vai fazer um feedback no hipotálamo. Então, é sinal de que o efeito já está acontecendo. Então, é uma via de controle de liberação para a gente não ter o efeito exagerado. Esse hormônio aqui, dessa glândula endócrina, vai ter um efeito num tecido-alvo que vai disparar uma resposta. A presença desse hormônio aqui já sinaliza tanto adeno quanto hipotálamo que não precisa mais liberar. Então, o hormônio da via seguinte funciona como retroalimentação. Aí tem as alças curtas e as alças longas aí para controlar a liberação. Então, são exemplos aí, esse reflexo aqui. Complexo por quê? Porque o hormônio de uma cascata inibe a cascata anterior, que por sua vez vai ter o efeito direto na glândula seguinte aqui. Então, só para exemplificar, isso nós vamos retomar nas próximas aulas, tá? Quando a gente falar aí da adenipófise e também quando a gente falar
de outras glândulas. Bom, pessoal, a professora Cíntia vai falar com vocês agora os tipos de hormônio, né? E diretamente ela vai falar da característica desses hormônios. Então, hormônio peptídico ou proteína, hormônio esteroide e derivados de aminoácidos. Então, ela vai falar a diferença na síntese, na duração, no local de ação, né? E no tempo de meia-vida, que é o que eu falei para vocês. Então, tem hormônios aí que tem meia-vida curta e tem hormônios que tendem a ter uma circulação por um tempo maior, ou seja, a meia-vida deles de circulação é mais longa, né? Sempre quando a gente fala de duração no corpo, a gente está falando de tempo de meia-vida, sempre. Então, isso é um termo que vocês vão ouvir daqui para frente muitas vezes, tá? Pessoal, aqui eu acrescentei essas páginas finais aqui. Aqui eu não vi quais são as páginas, mas nessas páginas finais aqui trata sobre o controle de liberação. Eu não vi se tinha dúvida, ninguém me interrompeu. Aqui. Então, depende. Não, na verdade, não. Só respondendo aqui da Ana Laura, antes da pergunta da Lúcia. Por exemplo, a suprarrenal, ela libera adrenalina e noradrenalina que age no corpo todo, né? Então, age em pulmão, age em diversos órgãos distantes, né? Então, a gente tem o efeito, né? A adrenalina e noradrenalina circulantes, elas amplificam a ação simpática, né? Acho que o professor Yuri falou que é uma característica, né? Que é o órgão difuso, né? Que tem um efeito mais intenso e difuso aí por conta dessa liberação. Mas no caso do hipotálamo, o alvo é ali a adenohipófise, que está bem próxima, não é tão longe assim. Então, depende, tá, Ana Laura? Não são todos, não é uma regra, na verdade. Isso, ô Lúcia, exatamente. Tem algumas glândulas, alguns hormônios que têm os estirões. Sim, a gente vai falar disso na aula de GH, que é quando a gente tem aí algumas fases da vida, a gente tem uma liberação mais intensa desses hormônios, né? Por exemplo, depende da liberação, a gente tem alguns hormônios que são regidos pelo ritmo circadiano. Então, eles são liberados mais de manhã, né? Então, o cortisol, a gente tem um pico de liberação de manhã. Então, o cortisol, ele tem influência do ritmo circadiano. Outros hormônios, eles têm influência da fase, por exemplo, os estirões de crescimento, por exemplo, né? Então, ele tem uma liberação mais acentuada numa fase da vida, né? A melatonina, ela tem uma liberação mais intensa na infância, né? Que é quando a criança dorme por mais tempo, né? A criança não tem atividade ali, a maturação sexual, então a melatonina interfere na maturação sexual, né? Então, assim, depende do hormônio, ele tem uma característica específica de liberação. A insulina, ela é mediada a concentração de glicose, então a gente tem ali liberação sob demanda, né? O dia todo, ali a gente tem o controle da liberação da insulina. Mas o GH tem o pico de estirão, a melatonina também é mais durante a infância, e assim vai, dependendo do hormônio, ele tem aí uma característica, vamos dizer assim, específica de liberação. O controle reflexo, bom, na verdade, no caso dos estirões, né, eu não sei te falar, porque daí, no caso, vai ter um outro fator estimulante que, apesar do reflexo inibir a liberação, eu tenho algo maior estimulando a liberação. Então, aí, eu vou ter o reflexo. O reflexo, ele sempre funciona. Ele não é mais ou menos expressivo, né? Mas aí, no caso dos estirões, o que acontece é que a gente está tendo um outro fator
de estímulo que está sobrepondo ao reflexo que interrompe a ação hormonal. Então, por exemplo, numa ação hormonal que é interrompida por um reflexo, quando o único fator que está mandando ali é o reflexo, vai interromper a liberação. Quando eu estou num estirão, eu tenho um comando superior ao reflexo. Então, apesar do reflexo interromper a liberação, eu tenho algo que está estimulando a liberação e esse ciclo está em intensa atividade ali. Certo? Então, vai depender disso. E agora, pessoal, vocês vão... a gente vai retomar todos. Então, quando a gente fala de alguns hormônios... Só um instante. A gente fala de alguns hormônios que... Eu perdi. A gente vai falar dos hormônios agora ao longo do semestre, né? Então, quando a gente fala de GH, eu vou falar especificamente do GH, vou falar dos estirões, a professora Fernanda vai falar da insulina, e assim por diante aí. A gente vai tentar abordar a maioria dos hormônios e suas funções aí na fisiologia humana, certo? Professora, Mas, pode falar? a senhora poderia confirmar para mim se vai ter a prova de sistema respiratório dia 27? Vai ter. Ah, então tá, obrigado. É porque eu Tá, fiquei então... confuso só no cronograma. Não, então, a gente vai ter a prova presencial, né? A parte minha, de sistema respiratório, junto com a professora Fernanda, que é a parte cardio. Aproveitando, né, a pergunta, o que eu vou cobrar? Eu vou cobrar especialmente, pessoal, a relevância aí do sistema respiratório na odontologia, tá? Então, sempre que eu puxei o gancho, que eu amarrei, que eu chamei a atenção de vocês, que é importante um dentista saber onde eu vou focar. Eu vou fazer pergunta em cima, tá? Então, da minha parte de respiratório, o que vocês vão ter de nota? As atividades, né, que vocês fizeram para nota, vocês fizeram a atividade respirador bucal, vocês tiveram a atividade prática e a prova, tá? Agora, a parte de endócrino, eu preciso ver certinho, tá? Porque essa aula acaba sendo bem tranquila, mas nos sistemas, aí eu não sei exatamente como que nós vamos fazer. Professora, só que vai ser presencial essa prova? Vai ser presencial. Mas está marcado para dia 27 desse mês uma prova de respiratório. Por isso que eu fiquei em dúvida. E a prova presencial não está marcado respiratório em janeiro. Está marcado cardíaco, endócrino e renal, se eu não me engano. No cronograma então que o Yuri mandou. Fernanda, essa do dia 27 não tá como presencial, é só prova? É desse mês não, tá como pelo online. Então vai ser online, eu que tô confundida. Então tá, desculpa, professora. Tá? Não, eu que tô meio atrapalhada aqui. Então, na verdade, então, vai ter a prova, dia 27, e depois vai ter a presencial. Acho que é isso, então. Eu achei que era presencial já. A turma nem voltou ainda presencial. Entendi. E vai ser só em janeiro. Uma prova, agora nós vai voltar com uma aula de reabilitação oral presencial. No dia 30, eu acho que começa as turmas a voltar. Entendi. Eu preciso me inteirar melhor. Então tá joia, é isso. Olha, eu daqui a pouco tô lá na foto sozinha, achando que vocês vão estar lá. Na verdade, a da insulina é múltiplas vias, porque ela não tem só o controle reflexo simples, ela tem outras vias que controlam também. Normalmente, vai depender, né? Se eu não tenho estímulo no trato gastrointestinal, no trato digestório, né? Eu não tenho estímulo e eu tenho um pico de glicose por algum motivo, por exemplo, estresse, eu não tenho a via digestória agindo. Mas quando eu estou me alimentando, eu tenho a digestória participando também. Por isso. Professora, eu fui conferir aqui no cronograma, tá sistema cardiovascular, endócrino e reprodutor como presencial. Só que daí no dia 22 tem outra avaliação de endócrino. Online. Gente, tá meio confuso. Eu vou pedir vou conversar com a Fernanda e com o Yuri
E aí a gente esclarece vocês depois, tá? Pode deixar. Tá Eu bom. falo com eles, com os dois. E a gente, a gente não conversou. A Fernanda só falou, vamos fazer essa prova junto. Eu falei, vamos. E daí é mais isso. Certo? Deixa eu parar a gravação aqui. Alguém tem mais alguma dúvida?